Se liga na aula, Paraná! Aqui quem fala é o professor Paulo, professor de História, e hoje nós vamos trabalhar aqui Revolução Francesa. Bom, como você já tem visto durante as suas aulas sobre os eventos que vêm acontecendo na França nesse período, você já está familiarizado com os ideais iluministas. E você vai perceber nesta aula que os ideais iluministas serão colocados em prática em toda a sua extensão durante a Revolução Francesa. O objetivo desta aula seria identificar e relacionar os processos que levaram ao início da Revolução Francesa e os seus desdobramentos na Europa e no mundo. A gente tem que entender, durante o estudo de Revolução Francesa, que não é nenhum bicho de sete cabeças. A primeira coisa que a gente tem que compreender é que toda a causa, ela leva a um efeito. E a Revolução Francesa, basicamente, é um barril de pólvora que vai sendo gerado no interior, né, do Estado francês, até chegar em um determinado momento que ele vai simplesmente explodir. Você vai perceber no decorrer dessa aula que as condições de vida da população francesa eram as piores possíveis. Se hoje, né, nós temos desigualdades sociais em nossa sociedade, imagine na França daquele período que nós vamos chamá-lo de período absolutista, onde o governo era extremamente autoritário e governava basicamente para uma elite. Aqui nessa imagem, nós temos aí uma comemoração de uma revolta, de uma queda, de um evento muito simbólico para a Revolução Francesa, que seria a queda da Bastilha. A queda da Bastilha, basicamente, a gente tem que compreender, se bem que a Bastilha, né, é um evento, a queda da Bastilha é um evento que acontece com o passar do tempo, no decorrer do processo da Revolução Francesa, mas para você compreender, a Bastilha, nesse momento aqui, que é feito essa comemoração na França, no dia 14 de julho, na verdade é a queda, é a comemoração da queda do poder absoluto de um regime antigo que já não tinha mais espaço naquele momento em que o capitalismo já despontava na Europa. Então, a queda da Bastilha, ela marca o início das revoluções que acontecerão na Europa e que levarão à queda da monarquia e o início de debates em relação às desigualdades sociais. Aqui você está acompanhando o mapa político da Europa. Nas suas aulas, você já deve ter estudado nas suas aulas de geografia sobre a Península Ibérica. A maioria de nós tem uma relação muito forte com a Península Ibérica, haja visto que muitos são descendentes de português. Vizinho a essa Península Ibérica, também de língua latina, nós temos aqui a França, que faz a divisa aqui com a Itália, a Áustria e também a Alemanha. E é nesse cantinho da Europa aqui que vai ter início a esse movimento, essa grande transformação revolucionária do século XVIII. Bom, aqui você está acompanhando uma imagem do rei da França, né, Luís XVI. Você vai perceber pelas roupas do Luís XVI que ele faz parte de uma nobreza. Tanto é que ele vem da nobreza, ele é da dinastia dos Bourbons, essa dinastia já está no poder há algum tempo e ele representa para a Europa nesse momento, desde a época do seu avô, né, Luís XIV,
um dos maiores modelos de autoritarismo e de absolutismo na Europa, copiado praticamente por toda a Europa. E durante esse período da Revolução Francesa, a maior vítima da Revolução será o rei, justamente porque ele não consegue acompanhar as transformações que já estavam acontecendo no mundo. Aqui você tem a esposa do Luís XVI, Maria Antonieta. Você encontra na internet até mesmo filmes que tratam a vida desregrada desta corte. E ela, inclusive, também será, no futuro, uma das vítimas da Revolução. Você, nas próximas aulas, vai ter a oportunidade de perceber que o estilo de vida da elite francesa, ela já não cabia mais naquele momento histórico por conta das ideias que estavam transformando o mundo. Você deve se lembrar que um pouquinho antes da Revolução Francesa, em torno mais ou menos aí de uns 12 anos antes, 13 anos antes do início da Revolução Francesa, você vai perceber que houve a independência dos Estados Unidos em relação à Inglaterra. E que foi, inclusive, com a ajuda da França que os Estados Unidos deixou de ser colônia e passou a ser um Estado nacional independente em relação à Inglaterra. Como pode uma monarquia absolutista, autoritária, que concentrava todos os poderes em suas mãos, lutar pela independência de uma colônia, ao ponto dessa colônia se tornar uma república democrática, confeccionar uma constituição e o país que a ajuda permanece autoritário? Então você perceberá no decorrer das aulas que essa ajuda da França em relação aos Estados Unidos, ela não tem nada a ver com os ideais iluministas, ela tem a ver com uma rivalidade entre França e Inglaterra. A esse modelo de governo, a gente dá o nome de Antigo Regime. Antigo por quê? Porque já não cabia mais. Era um modelo de governo extremamente defasado, que trazia resquícios do período feudal, onde a sociedade era dividida numa pirâmide estamental. Você vai se lembrar disso. Essa pirâmide estamental, quando você estudou sobre a Idade Média, sobre o feudalismo, você deve estar se recordando que existia uma pirâmide, né, nos exemplos que o seu professor passou para você, e que nesta pirâmide existia uma divisão dentro da sociedade por nascimento, que a gente vai chamar aí, então, essa pirâmide de pirâmide estamental, ou seja, por estratos. Esses estratos dependiam de onde você nascia, a sua origem. Então, 99% da população pobre, humilde, que a gente vai chamar de terceiro estado, que é o povo, em sua grande maioria, 80%, pelo menos nesse período da Revolução Francesa, viviam no campo, eram pessoas que jamais iriam ascender para o segundo e o primeiro estado. Então, era uma sociedade extremamente desigual. Tá? Nós vamos chamar isso aí, então, de estados. O estado que você está, naquele momento, ocupando dentro da sociedade, por conta do seu nascimento. E esse antigo regime, então, ele é dividido, basicamente, por uma divisão desigual, injusta. Então, nós temos como a primeira parte desse estado, nós temos o primeiro estado, que é chamado de clero, ou seja, a igreja. Por mais que o próprio clero era dividido entre alto e baixo clero,
não deixava de ter a sua importância. Praticamente 20% de todas as terras europeias pertenciam à igreja, ao clero. E esse clero, nós vamos dizer que ele fazia parte do extrato que provocava injustiça sobre a população, uma vez que ele também era responsável pela arrecadação do dízimo. Então a população do terceiro estado, além de pagar os impostos para os seus senhores, também vai ter que pagar o dízimo para a igreja. Então era a sociedade estamental, a sociedade francesa naquele momento, que nós vamos chamar de uma sociedade dentro do antigo regime, que tem a característica de um governo absoluto, um governo autoritário, que concentra os três poderes em suas mãos. Ele é o executivo que executa, ele é o legislativo que cria leis e ele é o judiciário que as julga. É muito poder na mão de uma pessoa só. Ele é um ser extremamente autoritário ao ponto de, na França, na época de Luís XIV, ter surgido a teoria do direito divino, através de um bispo chamado Jacques Bossuet. Então, o próprio rei, alguns dizem que ele é o próprio Deus, outros vão dizer que ele é o enviado de Deus para governar os seres na terra. Então, existem aqueles que trabalham, aqueles que governam e aqueles que rezam. Claro que hoje a nossa sociedade é totalmente diferente. Bom, nós percebemos aí também que o segundo estado, que é a nobreza, a própria família real, ela saía de dentro da nobreza. Ela fazia parte da nobreza. E é interessante porque você percebe que com o passar do tempo, mesmo muitas famílias ainda permanecendo em suas terras, com toda a sua estrutura feudal, você percebe que com esse surgimento do capitalismo e a ascensão da burguesia, vai haver, com o passar do tempo, um empobrecimento de uma parte da nobreza. Só que você não tira título da nobreza, você pode tirar o seu sustento, mas você não tira o título. E como que você deixará um nobre desassistido? Então, para isso, você percebe que lá atrás, bem antes do início da Revolução Francesa, o avô de Luís XVI havia construído um grande palácio com mais de 300 quartos. Né? Nota de rodapé, não tinha nenhum banheiro, diga-se de passagem. E para que é construído toda essa estrutura? Para receber essa nobreza que vai ser chamada depois de nobreza cortesã. E quem vai sustentar essa nobreza cortesã é o povo. Que você percebe a fisionomia dessa senhora. Ela não está nem um pouco feliz. E é justamente essas pessoas que vão ser as responsáveis pela velocidade e intensidade da Revolução Francesa. Se a Revolução Francesa ela começa, segundo muitos historiadores, muitos estudiosos, sem ter sido planejado que houvesse a participação do povo, quando os representantes do terceiro estado, juntamente com o governo, se reúnem com o segundo e o primeiro estado para tentar encontrar uma solução para essa crise que havia na França, justamente pelo endividamento francês. Lembre-se, eu acabei de falar, a França havia ajudado os Estados Unidos a se tornar independente da Inglaterra. Só o dinheiro que a França gastou com o subsídio para a independência americana daria para pagar, por um ano, o sustento de 7 milhões de franceses. Lembre-se que a população francesa não passava de 25 milhões. Então, quem sustentava essa estrutura e já estava sufocada serão o terceiro estado. Bom, quem compõe o terceiro estado? Todos aqueles que não fazem parte do clero, da igreja,
e todos aqueles que não do alto clero da igreja e aqueles que fazem parte da nobreza, incluindo a família real. Então, se você vivesse naquela época e você não se enquadrasse em nenhum desses privilégios, obviamente que você faria parte do estado que não era privilegiado, o desfavorecido. Quem poderia ser você? Um camponês? 80% da população? Você poderia ser um pedreiro? Você poderia ser um comerciante? Você poderia ser um trabalhador que fabricasse calçados? Você poderia trabalhar com transporte? Esse seria você dentro do terceiro estado. Então você percebe que esta sociedade, esse estado é o estado que paga o imposto para sustentar os dois primeiros. Bom, aqui você tem a característica de um personagem muito importante para a velocidade, a intensidade da revolução um pouco para frente, que é o trabalhador francês. E ele é chamado de sans-culotte por quê? Porque na época, como você já deve ter visto em vários filmes, uma das peças do vestuário da nobreza era uma calça bem agarrada que ia até os joelhos, que era chamado de culotte. E a população se diferenciava na sua forma de se vestir do segundo estado através das suas roupas. Então eles usavam calças bem largas para facilitar o trabalho, obviamente. Então esses sans-culottes, ou seja, sem culottes, eram trabalhadores urbanos de Paris que eram artesãos, operários, ferreiros e etc. Então eram pessoas que, com o passar do tempo, vão acumulando descontentamentos por conta da injustiça social e principalmente por falta de recursos. Esses recursos, eles vão aparecer no momento na França que vai coincidir períodos de secas e de cheias. Se a Revolução começa em 1789, pelo menos 3 anos antes, eu tenho uma queda da produção agrícola na França. Então, se eu tenho uma queda da produção agrícola, eu tenho falta de alimento. Se eu tenho falta de alimento, eu tenho inflação, ou seja, está faltando produto e o preço sobe. Então, praticamente, o salário de um mês era o valor que você tinha para comprar um pão. E a base da alimentação do francês era o trigo, era o pão. Bom, o que vai acontecer nesse momento? A população já atingida pela inflação agora tem um aumento dos impostos por conta do endividamento do Estado com a nobreza cortesã. Então essa nobreza cortesã, ela, juntamente com as despesas que o governo francês tem com a independência dos Estados Unidos, ajuda com que essa classe social, né, esse terceiro estado, se torne descontente. Bom, eu tenho aqui a primeira atividade, e essa primeira atividade eu quero que você perceba bem aqui a charge. Olha só, nesta charge você percebe que existem 2 pessoas com roupas bem coloridas, sorridentes, perceba-se, montados sobre uma pessoa. Se você quiser compreender quem é o terceiro estado, quem que você apostaria aqui? Então vamos para a atividade. Título da charge: você deve esperar que este jogo acabe em breve. Este é o título. Questão 1. Os 3 personagens da imagem representam os 3 estados franceses. Clero, no topo, nobreza, no centro, e o terceiro estado na base. Observe a charge
e identifique cada um dos personagens em seu caderno. Aí você vai pegar teu caderno, você vai colocar lá questão 1 e você vai descrever através das pesquisas que você vai fazer em casa, através da internet ou até mesmo do livro didático se você tiver. Mas está bem fácil, hein? Questão 2. Relacione a charge ao conteúdo que estamos estudando. E questão 3, finalmente, você consegue identificar os motivos que levaram à produção dessa imagem? Você vai ter um tempinho para resolver e daqui a pouco a gente volta.
Estamos de volta e vamos agora para a correção da primeira atividade. O primeiro exercício foi sugerido que você encontrasse e descrevesse no seu caderno as divisões sociais através desta imagem. Bom, o personagem que está carregando os demais representa um camponês. Repare na enxada que ele carrega. Os que estão montados no povo representam o clero e a nobreza, respectivamente. Vamos lembrar que quem pagava todos os impostos da sociedade, né, do sistema, era o terceiro estado. Segunda atividade, vamos para a correção. Relacione a charge ao conteúdo que estudamos. A charge representa uma sátira, demonstrando os privilégios da nobreza e do clero e a exploração dos camponeses. Você, inclusive, tem que retornar no conteúdo que você já viu sobre iluminismo e conseguir conectar a charge ao pensamento iluminista que já estava sendo gestado na Europa bem antes da Revolução Francesa, por conta dos ideais que pregava, que eram ideais de igualdade, liberdade, igualdade, fraternidade. Correção da questão 3. Você consegue identificar os motivos que levaram à produção dessa imagem? Descontentamento? Satisfação? Apontar visualmente uma injustiça? Mostrar para o povo o tanto que ele é explorado para que ele não abandone a sua causa, que seria lutar por justiça social? O título da imagem diz: você deve esperar que este jogo acabe em breve, mostrando a intenção do autor de criticar a sociedade francesa em 1789. É óbvio que é uma crítica ao modelo que automaticamente vai ruir e servir de modelo para o mundo inteiro. Bom, agora nós vamos para um outro lance de atividades e veja bem, às vésperas da Revolução Francesa, a França estava dividida socialmente em 3 grupos distintos, ou seja, diferentes. Clero e nobreza ocupavam, respectivamente, o primeiro e o segundo estado. Primeira e segunda posição na sociedade. Já o terceiro estado era formado por... Então você vai ter um tempinho agora para responder essa questão. A gente já volta. Estamos de volta aqui com as respostas agora. Tenho certeza que você deve ter ido muito bem nessas questões. Já o terceiro estado era formado por quem? Burgueses, trabalhadores rurais e urbanos. Entenda aqui que quando falamos de burguesia, é como se hoje estivéssemos falando do empreendedor. Aqui nós temos o empresário, nós temos aqui o comerciante, o dono de empresa, pessoas que estão familiarizadas em empreender, investir, gerar emprego, produzir para vender, pessoas que estão em busca do capital, pessoas que, inclusive, com esse capital,
investem parte desse dinheiro em troca de juros, né? Nós temos aí os banqueiros, nós temos essas pessoas aí que fazem parte dessa categoria que sofre menos, por mais que pertença ao terceiro estado. Juntamente com a burguesia, eu tenho os trabalhadores urbanos que basicamente são os prestadores de serviço para a burguesia. São pessoas ligadas à burguesia de forma direta ou indireta. Eu tenho trabalhadores que trabalham para empreendedores ou tenho trabalhadores que são seus próprios empreendedores. E tenho também os trabalhadores rurais que estão ligados com os seus senhores, os senhores que fazem parte do segundo estado, que nós conhecemos aqui no antigo regime como nobreza. Então a resposta correta é a questão C. Vamos aí para mais uma questão. A grave crise econômica enfrentada pelos franceses no final do século XVIII teve como efeitos principais exceto diminuição da arrecadação de impostos pelo governo, crescimento do consumo das famílias pobres, fome, principalmente entre os mais pobres da cidade e do campo, aumento no preço dos alimentos. Tenta fazer essa questão e daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta para a correção? Bom, em relação à grave crise econômica enfrentada pelos franceses, teve como efeitos principais exceto. Então você está vendo aqui que a questão correta é a letra B, crescimento do consumo das famílias pobres, é impossível. Se você tem uma crise, como que você pode ter um aumento da qualidade de vida, um aumento do consumo da alimentação? Então, uma questão incorreta em relação a toda essa crise econômica gerada na França por conta da má administração financeira e da má gestão do governo, acaba levando aí a várias situações, exceto o aumento do consumo das famílias pobres, pelo contrário. Uma grande inflação e diminuição do poder aquisitivo na aquisição do alimento básico, aí, gerando assim o estupim para revoltas populares. Nós temos aqui a atividade 3 agora. A partir da imagem ao lado e da aula de hoje, responda: como era o estilo de vida da nobreza francesa até um pouco antes da Revolução? Aponte as diferenças entre a vida da nobreza e do terceiro estado. Basta você lembrar da questão anterior, o que não é verdadeiro, que se refere à população pobre da França. Responda essas questões e daqui a pouco a gente volta com as respostas.
Estamos voltando agora com a correção. E como era então a vida do segundo estado, desta nobreza? Quais as características desse modo de vida, desse estilo de vida, que era sustentado pelo trabalho do povo pobre? Vida luxuosa e custeada por rendas e pensões estatais. Só para você entender bem o que é isso, como eu havia comentado um pouco antes, eu tenho ainda os resquícios do feudalismo dentro da França pré-revolucionária. Então eu tenho nobres que ainda vivem da renda do campo. São sustentados pelos seus servos em troca de aceitar que seus servos produzam na sua terra. Mas eu tenho uma grande parte desta nobreza que é a nobreza cortesã, a nobreza administrativa, a nobreza que cuida do exército, que cuida dos bancos, do banco francês, que cuida da administração pública, ou seja, a burocracia, e alguém tem que pagar por isso. E não se engane, não existia controle nenhum sobre essas despesas. Então quem pagava todas essas pensões era o rei, que sustentava inclusive no seu próprio palácio essa nobreza. Uma parte dessa nobreza no seu próprio palácio. E quem vai arcar com esses impostos é o terceiro estado. Aponte as diferenças entre a vida da nobreza e do terceiro estado, é óbvio. Se eu tenho uma nobreza parasitária, ela precisa, e ela é um parasita, ela precisa agora ter alguém para extorquir, para usufruir do seu trabalho e do seu sofrimento. Então as diferenças aí são gritantes. Enquanto eu tenho uma pequena parcela da sociedade que talvez seja 2%, eu tenho 97% que sustenta esses 2% de nobres e 1% de clero. E o clero, além de ser sustentado também pelo dízimo que cobra do terceiro estado, que ocupam as suas terras, que são obrigados a pagar, também recebe parte da produção sobre as suas terras. Então as diferenças são gritantes. Eu tenho um povo que sofre, eu tenho uma parte desse povo que sofre menos e que investe no empreendedorismo, que é o caso da burguesia, e que luta com as próprias forças, pelos seus próprios méritos para conseguir subir na vida, e eu tenho um segundo estado que já nasce bem na vida. Então, as diferenças entre esses dois estados se iniciam no nascimento. E durante o decorrer de toda a sua vida, será esse nascimento que irá definir se você vai sofrer ou se você vai viver com regalias. Bom, pessoal, espero que tenham gostado. Por hoje é só e nós na próxima aula daremos sequência aí ao tema Revolução Francesa. Obrigado pela participação, tudo de bom!